E aí, galera do nono ano, bem-vindos aí à nossa aula 14. Na aula de hoje vamos falar sobre grandezas, tá? Vamos dar uma continuidade aí à nossa última aula que falou sobre proporção. Primeiro, vamos estudar as grandezas diretamente proporcionais. O que é isso? São quando duas grandezas variam em um mesmo sentido, ou seja, se uma grandeza aumenta, a outra também aumenta, na mesma proporção. E se for ao contrário também, se uma grandeza diminui, a outra também diminui na mesma proporção. Beleza? No exemplo aqui, nós temos um remédio que é dado 5 gotas para cada 2 kg de peso da criança. Então, por exemplo, se uma criança pesa 2 kg, ela toma 5 gotas. Se ela pesa 4 kg, toma 10. 6 kg, ela vai tomar 15 e assim por diante. Conforme vai aumentando o peso da criança, aumenta a dosagem do remédio e a quantidade de gotas. Ok? Agora, grandezas inversamente proporcionais. Elas não variam no mesmo sentido, né? Elas variam em sentidos opostos, ou seja, se uma grandeza aumenta, a outra diminui, ou se uma diminui, a outra aumenta. No exemplo aí, nós temos um carro que faz um percurso de uma determinada distância em um determinado tempo. Então, observe na tabela, ó. Se o carro viajar a 120 km por hora, ele faz esse percurso em 2 horas. Se ele diminuir a velocidade para 80, o tempo aumenta. Então, ó, ele viajando a 80 km por hora, o tempo de viagem vai aumentar, ele vai levar 3 horas. Se ele diminuir a velocidade ainda mais para 60, o tempo de viagem aumenta ainda mais e vai para 4 horas. E assim por diante. Beleza? Tá. E agora? Bom, aí na apostila nós temos 2 exemplos de exercício e como a gente faz para resolver quando as grandezas são diretamente proporcionais e quando elas são inversamente proporcionais, tá? No topo aí ele diz que a dica qual é? Só podemos multiplicar cruzado quando as setas têm o mesmo sentido. Ou seja, as setas têm o mesmo sentido quando? Quando as grandezas são diretamente proporcionais, né? Se uma aumenta, a outra também aumenta. Observe o exemplo, ó. Uma máquina funcionando durante 5 horas enche 120 vasilhas de detergente. Quantas vasilhas ela encheria se funcionasse durante 8 horas? Observe que essa grandeza aqui do tempo, que são as horas, aumentou. Passou de 5 para 8. Aproveitem aí, até consertem o sentido da seta. A seta está no sentido para baixo, certo? Bota ela para cima, porque a ideia é que está aumentando. Então, consertem aí, tá? Consertem o sentido da seta. Então, se você aumenta a quantidade de horas aí, ó, do tempo de funcionamento da máquina, o que vai acontecer com a quantidade de vasilhas que a máquina vai encher? Vai aumentar também, ó. Então, consertem aí a outra seta também. As 2 setas estão para baixo, você tem que botar as 2 setas para cima. Porque se você aumenta a quantidade de horas da máquina funcionando, a quantidade de vasilhas que ela enche aumenta também. Então, como a dica disse, ó, só podemos multiplicar cruzado quando as setas têm o mesmo sentido. Então, elas têm o mesmo sentido, então vamos multiplicar cruzado. X vezes 5, que dá 5x, tem que ser igual a 120 vezes o 8. Ó. E aqui nós temos a resolução da continha. 5x igual a 960, logo x é igual a 960 dividido para 5, que dá 192. Então, a máquina funcionando durante 8 horas enche 192 vasilhas. Ok? Isso é um exemplo de um problema em que nós temos 2 grandezas que são diretamente proporcionais. Agora, no exemplo 2, nós temos um problema em que as 2 grandezas são inversamente proporcionais. Observe, 3 torneiras completamente abertas enchem um tanque em 90 minutos. Quantas torneiras iguais a essas encheriam o mesmo tanque em 54 minutos? Observe que agora a grandeza do tempo diminuiu. Passou de 90 para 54, né? Ó, eram 90 minutos, passou para 54 minutos. Então, aqui, ó, o tempo diminuiu. Consertem aí também a setinha, que ela está para cima e ela tem que ser para baixo agora, porque está diminuindo. Tá? Se diminuir o tempo de enchimento do tanque, o que acontece com a torneira? Ó, aumenta a quantidade de torneira. Então, consertem aí a setinha também aqui da torneira para cima. Então, ó, enquanto o
tempo diminui, a quantidade de torneiras abertas para encher o tanque aumenta. Se ele está enchendo o tanque mais rápido, eu tenho mais torneiras enchendo esse tanque. Tá? E outra coisa também, ó, vamos ignorar essa outra tabela aqui. Ó, a gente não precisa dela, a gente consegue trabalhar apenas com essa. Ó, nós vimos que a dica era, só podemos multiplicar cruzado quando as setas têm o mesmo sentido. Nós vimos que nesse problema as setas não têm o mesmo sentido, porque elas são inversamente proporcionais às grandezas. Se não tem o mesmo sentido, como que nós iremos multiplicar então, se não é para multiplicar cruzado? Nós iremos multiplicar de forma linear. Ó. Vai ser x vezes 54 igual a 90 vezes 3. Tá? Então, você multiplica aqui ó, em linha. Ao invés de multiplicar cruzado, você multiplica em linha. Beleza? Então, ó, quando for diretamente proporcional, multiplica cruzado. Quando não for diretamente proporcional, for inversamente proporcional, aí você multiplica de forma linear. Ó. X vezes 54, ou 54 vezes x, é igual a 90 vezes 3. Resolvendo aqui, 90 vezes 3 dá 270, passando 54 para o outro lado, dividindo, nós temos que, para encher esse tanque em 54 minutos, eu precisaria ter 5 torneiras. Ok? Então, é isso mesmo, o tempo diminuiu e a quantidade de torneiras aumentou, passou de 3 para 5. Agora que a gente já aprendeu, vamos ao exercício, né? O exercício 19 diz que um carro consumiu 50 litros de álcool para percorrer 600 km. Então, aqui na primeira frase, nós já temos as duas grandezas do problema, que são o combustível e a distância que o carro percorreu, certo? Então, ele usou 50 litros para percorrer 600 km. Determine o consumo desse mesmo carro em condições equivalentes para que ele percorra 840 km. Então, o que aconteceu com a distância? Ó? Passou de 600 para 840, então a distância aumentou. A quantidade de combustível que o carro vai consumir também vai aumentar, óbvio, né? Então, nós percebemos que aqui nós temos grandezas diretamente proporcionais. Vamos multiplicar cruzado para resolver. Vai ser x vezes 600, ou 600 vezes x, igual a 50 vezes 840. Tá? O 600 que está multiplicando x aqui vai para o outro lado dividindo. Agora, nós podemos aqui ó, cortar né, os zeros ali para simplificar. Ó. Corto 2 zeros aqui de cima com os 2 zeros daqui de baixo. Eu tenho 5 vezes 84, que dá 420, dividido por 6, que é o denominador que sobrou aqui embaixo. 420 dividido para 6, eu tenho a minha resposta final, que são 70 litros. Então, o carro, para percorrer essa distância de 840 km, precisará de 70 litros de combustível de álcool. Né? Beleza? No exercício 20, se 8 máquinas gastam 6 dias de trabalho para fazer um aterro, então nós já temos aqui também as duas grandezas. Ó. São a quantidade de máquinas e o tempo em dias para fazer o trabalho. Então, já temos aqui ó, máquinas e o tempo em dias. Então, 8 máquinas gastam 6 dias de trabalho para fazer um aterro. Quanto tempo levariam 12 máquinas iguais àquelas para realizarem o mesmo aterro? Então, ó, aumentamos a quantidade de máquinas. O que vai acontecer com o tempo em dias para fazer o aterro, turma? Pensem comigo. Ó. Então, tinham 8 máquinas. Essas 8 levam 6 dias. Eu estou aumentando a quantidade de máquina. Então, eu vou fazer esse serviço, teoricamente, mais rápido, certo? Então, enquanto eu aumento a quantidade de máquinas trabalhando, o tempo para acabar vai diminuir. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Sendo inversamente proporcionais, nós vimos que nós devemos multiplicar de forma linear. Ó. 12 vezes x igual a 8 vezes o 6. 8 vezes 6 dá 48. O 12 que está multiplicando vem para o outro lado dividindo. Fica x igual a 48 dividido para 12. 48 dividido para 12 dá 4. Então, 12 máquinas fazem esse serviço em apenas 4 dias. E não em 6, como faz as 8 máquinas. Beleza? 21. 7 litros de leite dão 1,5 kg de manteiga. Ó, primeira frase novamente do problema, já temos as duas grandezas. Ó. São os litros de leite e a quantidade em quilos de manteiga. Então, 7 litros de leite fazem 1,5 kg de manteiga. Quantos litros de leite serão necessários para obterem 9 kg de manteiga? Então, a quantidade de leite aqui ó, é que é incógnita.
para fazer 9 kg de manteiga. Repare, eu aumentei a quantidade de manteiga, é de 1,5 para 9. Então, eu também vou precisar aumentar a quantidade de leite. É óbvio, né? Quanto mais manteiga, mais leite eu vou precisar. Então, é diretamente proporcional. Diretamente proporcional, a gente multiplica cruzado. Vai ficar 1,5 vezes x igual a 7 vezes 9. 7 vezes 9 dá 63. Então, x vai ser igual a 63 dividido por 1,5. 1,5 estava multiplicando, vem para cá dividindo. 63 dividido por 1,5, você encontra 42. Então, para preparar 9 kg de manteiga, a gente vai precisar de 42 litros de leite. Beleza? Então, dá um pause aí no vídeo, copia tudinho aí na sua apostila, no seu caderno. Depois vamos para o próximo. Vamos lá. Ó, nesse daqui são exercícios complementares, não estão aí na apostila. Eu estou passando nesse vídeo para a gente treinar mais esse tipo de problema. Então, dá um pause de novo aí no vídeo, copia no seu caderno e tenta responder. Tá? Quando você terminar de copiar, aí você volta aqui e assiste a correção. Vamos lá? Vamos para a correção, então. Número 1. São grandezas diretamente proporcionais. Então, você vai montar ali, ó, 80 voltas leva 20 minutos. Quantas voltas dará em 28 minutos? Diretamente proporcionais, multiplica cruzado, você encontra o valor de 112 voltas. Número 2. São inversamente proporcionais, né? 8 eletricistas fazem a instalação de uma casa em 3 dias. Quantos dias levarão 6 eletricistas? Então, eu diminuí a quantidade de eletricistas. O tempo para fazer a casa vai aumentar. Ó, 8 fazem em 3 dias. 6 vão fazer em x dias. É inversamente proporcional. Então, você faz aqui, ó, 6 vezes x igual a 3 vezes 8, ou 8 vezes 3. Encontra o valor de x igual a 4 dias. Beleza? Com 6 pedreiros, podemos construir uma parede em 8 dias. Quantos dias gastarão 3 pedreiros para fazer a mesma parede? Grandezas inversamente proporcionais. Tem ali a continha como fica. E a resposta final, 16 dias. A 4, diretamente proporcional. Continha ali, ó, 8 horas. A 5, grandezas inversamente proporcionais. A continha como fica e o valor, 8 dias. E no último, grandezas inversamente proporcionais também. E a continha como fica. Beleza, turma? Então, obrigado aí por vocês terem assistido até o final. Um abraço e até a próxima.